Meus amados, vamos colocar em pé para lermos a palavra do Senhor. O livro de Judas, antes de Apocalipse, antes do livro de Apocalipse, Judas capítulo 1. Glórias a Deus. Aleluia. Assim diz a palavra de Deus. Judas capítulo 1, a partir do versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, também estes semelhantemente adormecidos contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades assentadas em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos queridos e amados, talvez alguns estejam percebendo, talvez outros não, mas nós temos visto e presenciado alguns tentando de alguma forma contaminar o Evangelho. Contaminação do Evangelho. Então o que acontece? Judas, aqui, o meio-irmão de Jesus, ele começa falando, escrevendo a carta com uma preocupação. Ele tinha uma ideia, mas foi demovido para outra ideia. A princípio aqui, ele diz bem claro que estava, a princípio, pensando em escrever acerca da fé, da salvação que era comum. Mas ele teve que mudar o foco dele. Ele tinha por necessidade escrever e exortar-nos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aqui eu gostaria de trazer algumas partes importantes quando ele fala sobre essa palavra. Qual era a preocupação dele? A preocupação dele que aquelas pessoas que um dia haviam se convertido voltassem atrás, não andassem mais no caminho. Essa era a preocupação e deve ser a preocupação da igreja hoje. A igreja não deve estar preocupando com uma outra coisa, irmão, a não ser a salvação. E eu vejo na realidade, como os irmãos também veem, que há muita preocupação com muitas outras coisas, com muitas festas,
com muitos eventos, mas eu não vejo assim muita preocupação em exortar a igreja para o que é o principal. Ele fala: a fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, quando ele fala isso, ele fala: não desperdice essa grande oportunidade que um dia vocês tiveram. E é verdade que muitos desperdiçaram, outros estão desperdiçando essa oportunidade. Por exemplo, nós estamos aqui nesta noite, cantamos um hino de adoração a Deus, o conjunto cantou hino, os irmãos tiveram a oportunidade, até aí tudo bem, maravilha, glória a Deus por isso. Mas qual é a nossa preocupação além disso? Qual é a nossa preocupação além de cantar no conjunto? Qual é a nossa preocupação além de ter uma mera oportunidade para ler uma palavra, cantar um hino? Qual é a nossa preocupação? Porque na verdade, o que nós temos que fazer além disso é preservar o dia a qual nós confessamos crer, o dia que nós recebemos. A gente avalia também que a Bíblia nos fala no Salmo 122 que alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E quantas pessoas, na verdade, sentiam prazer de estar na casa do Senhor, sentiam prazer de compartilhar algo acerca de Deus. Quantas pessoas que um dia sentiam prazer se alegravam quando era para ir na casa do Senhor, mas hoje essa alegria simplesmente, o tempo foi se passando, ela foi se desfazendo, não há mais esse prazer, não há mais essa alegria de simplesmente adentrar a igreja para juntamente adorar a Deus, aguardando o dia, a oportunidade de estar com Ele. Porque isso começa aqui na terra, isso começa entre nós, para podermos um dia chegar lá juntos, louvarmos, exaltarmos o nome do Senhor, como está escrito em Apocalipse capítulo 22. Um novo nome, uma nova vida, tudo novo, diferente. Agora, quando ele fala aqui que ele muda o foco, qual é a razão dele mudar? A Bíblia nos fala aqui, na verdade, que algumas pessoas haviam se introduzido entre eles. Como diz, porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo fim, juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Jesus Cristo, e negam a Deus, único dominador, Senhor nosso, Jesus Cristo. Aqui, irmãos, não é pessoa do mundo, não. Aqui não é quem está lá fora, não. Porque quem vem de lá para cá não contamina os santos. E a contaminação, na verdade, estava entre as pessoas que estavam ali congregando, estavam entre o povo, trazendo, desfazendo tudo as coisas de Deus, não louvando ao Senhor, não glorificando a Cristo. E isso, na verdade, era uma contaminação, ou seja, só eram pessoas infiltradas, pessoas que vestiam ternos, usavam gravatas, andavam bem vestidos, pessoas que na verdade andavam com a Bíblia, pessoas que na verdade estavam ali fazendo toda uma apresentação, quem sabe até mesmo um teatro ali, mas na realidade, no fundo, não era adorar a Deus, era desfazer das coisas de Deus. E quando ele fala isso, ele não fala de uma igreja local específica,
ele fala do Evangelho em geral. Do Evangelho em geral. A contaminação do Evangelho está também quando nós temos outros interesses a não ser pela nossa salvação. A contaminação do Evangelho, quando é oferecido aquilo que Deus não mandou oferecer. A contaminação do Evangelho está quando se faz aquilo que a Bíblia não manda fazer. A contaminação do Evangelho está quando alguém se atreve, na verdade, a fazer algo, na verdade, que a Bíblia condena. Não está na Bíblia. E qualquer coisa que se faça no meio do povo de Deus, que não é bíblico, está lutando contra Deus. Está lutando contra Deus. A palavra de Deus nos fala, Deuteronômio 9, que as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós, nossos filhos. Mas não é só isso. Completando esses versículos para nós cumprirmos, para nós obedecermos. Isso não quer dizer, na verdade, quando eu não conheço uma palavra, um versículo. Não. Ali diz que tudo que eu preciso saber está na Bíblia. Tudo que eu preciso viver está na Bíblia. A forma que eu preciso andar está na Bíblia. Não precisa criar uma nova doutrina. Não precisa criar um novo regimento. Está tudo na Bíblia. Ou seja, o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, para eu colocar em prática. Então não precisa inventar nada além do que está escrito na palavra de Deus. E quando alguém se atreve, até de forma abusiva, a trazer algo na verdade para o meio do Evangelho, para o meio do povo de Deus, trazendo uma falsa alegria, uma falsa felicidade, tudo isso está lutando contra Deus, está contaminando o Evangelho. E Judas, o meio-irmão de Jesus Cristo, ele tinha essa preocupação. E quando ele escreve aqui, deixa bem claro. Agora, ele bota também três exemplos. Três exemplos para as pessoas que fazem isso. E o primeiro exemplo está exatamente aqui, verso 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disso. Não esqueça que, havendo o Senhor salvo o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então ele deixa claro, com isso, quando ele traz para o Antigo Testamento, o que traz para o Novo Testamento, o que está no Antigo Testamento, ele se reporta ao deserto, a rebelião daquele povo contra Deus. Começaram a criar um maior problema. Está lá em Números, capítulo 13, capítulo 14, fala sobre isso. Quando Moisés mandou 12 líderes para espiarem a terra, e eles voltaram, na verdade, apavorados. 10 deles voltaram apavorados, dizendo: não é possível, nessa terra só tem gigantes, vai acabar conosco, vai acabar com a família dos nossos filhos. Não queremos isso não. Mas teve duas pessoas, Josué e Caleb, e disse: se Deus for conosco, a gente vence. Se Deus estiver conosco, seremos vitoriosos. Apenas esses dois se levantaram, mas os demais não entraram na terra prometida, ou seja, se rebelaram contra Deus. De novo, quando eu falo algo que não é bíblico, eu estou me rebelando contra Deus.
Quando eu falo que Deus me mandou falar, eu estou me rebelando contra Deus. E se tem algo que Deus não aceita, é rebeldia ou rebelião. E aí, quando aquele povo fez isso, a Bíblia nos fala que de todo aquele povo, apenas 2 entraram na terra prometida, com os demais, que eram mais novos, Josué e Caleb. Apenas 2, os demais não entraram. Toda aquela multidão morreram no deserto. Imagine, pensa agora comigo uma coisa: só de homens tinha 600 mil. Segundo alguns historiadores, tinha cerca de mais de 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas. E dentre essas pessoas todinhas, apenas 2 homens entraram na terra prometida. Os demais, todos os demais, ficaram no deserto. E ele fala aqui: quero vos lembrar mais uma vez que vocês já sabem disso. Vocês conhecem o que está escrito. Sabem muito bem que Deus não é Deus de brincadeira. Irmãos queridos, amados, quantas pessoas brincam com as coisas de Deus. Quantas pessoas brincam com as coisas do Senhor. Quantas pessoas faltam com respeito, como se Deus fosse qualquer um. Pode faltar com respeito comigo, pode faltar com respeito com os irmãos, mas faltar com respeito com Deus é um problema sério, é uma luta travada. Deus é um adversário muito duro, ninguém aguenta. E esse povo aqui achou que podia se rebeliar, ninguém entrou. E aí Jesus escreve mostrando: esse ficou como exemplo para vocês. Então tomem cuidado, não se deixa levar por esses rebeldes, não se deixa levar por esses infiltrados, não se deixa levar por esses ensinamentos terríveis que não são de Deus. Cuidado, preste atenção, porque senão vocês também vão perecer, igualmente aconteceu lá no deserto. O segundo exemplo que tem o seguinte, que diz também: e aos anos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Presta atenção numa coisa: esses anjos que estavam no céu, numa maior tranquilidade, eles estavam com Deus, eles estavam com Jesus, estavam lá cantando, louvando, mas de repente resolveram se rebeliar. Não teve jeito, todos foram derrubados. O que dá a entender, irmãos queridos, eu sempre penso nisso. A gente olha para a Bíblia: não, que isso, fica tranquilo, Deus é amor. Não, também não é bem assim, não. É assim sim. E eu posso falar para os irmãos 2 coisas. 2. No livro de Romanos 15:4 diz o seguinte: tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pelas consolações das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino também foi escrito, para que pelas consolações das Escrituras tenhamos esperança. Não é porque aconteceu lá que não vai acontecer aqui. Aí, o segundo ponto é Atos capítulo 5. Como Ananias e Safira tentaram enganar os apóstolos na hora de pegar e vender. Todo mundo vendia suas herdades, suas heranças, e pegava o dinheiro e dava na mão dos apóstolos para poder atender as necessidades das pessoas que
e vamos levar somente a metade, a outra metade fica para a gente. E Ananias foi na frente, e chegando lá, e Pedro foi e perguntou para ele: foi por isso mesmo, a quantidade foi essa mesmo? Sim, foi essa quantidade. Pois é, tu não mentiste aos homens, mas mentiste ao Espírito Santo. Então vocês estão mentindo para mim? Pedro falando: vocês não estão mentindo para mim, vocês não estão mentindo para o demais, não, vocês estão mentindo para ele. E por isso eu vou morrer. Caiu por mim, no tempo da graça. Caiu por mim. Aí depois chegou quem? Safira. Não é toda bela, toda bonita. Depois combinou, chegou toda na bela. Imagina, toda picheada, toda bonita. Aí chega Pedro, e Pedro pergunta: vem cá, foi isso mesmo que você falou? Foi. Por que vocês combinaram isso? Não era tudo de vocês, não precisava trazer. Mas vou fazer o seguinte com você: olha os pés aí nos ombros que levou o teu marido para se levar também. Cara, eu queria morrer. São exemplos bíblicos que mostram que Deus ele é amor, mas Deus não atura rebelião, rebeldia, mentira, falsidade. Isso não é amor, ele não gosta disso. E aqui ele mostra aqui essa parte tão importante, que os anjos estavam lá, mas se rebelaram. Não teve essa de ser anjo, ser cantor, de fazer acontecer, não. Porque com Deus, irmão, não adianta ser feio, ser branco, ser preto, ser bonito, ser rico, ser pobre. Não importa a classe social, não importa a cor, se é sangue azul, sangue vermelho. Ele é Deus e acabou. E deixa esse exemplo aqui também, e mostra que nem os anjos tiveram salvação, porque se rebelaram contra Deus. O outro exemplo, número 3, que fala: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido com aqueles e indo após a carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Outra coisa, então isso olhou aqui Sodoma e Gomorra para mostrar que aquele povo, na verdade, que vivia em adultério, em prostituição, tudo errado, homem com homem, mulher com mulher, aprontando, mentindo, roubando, na verdade, veio como destruiu Sodoma e Gomorra. E quem estava aqui concordava também, pode destruir também, cidade circunvizinha de Sodoma e Gomorra, foram destruídos. Meus amados, nós temos um céu de glória nos aguardando, e devemos a cada dia batalhar pela fé, uma fé que uma vez foi dada, foi dada aos santos. E essa batalha é uma batalha frequente, é uma batalha ferrenha, é uma luta espiritual, é algo, na verdade, que o adversário está trabalhando terrivelmente para impedir que cheguemos até lá. Ele sabe que Jesus prometeu a sua palavra, ele conhece a Bíblia, tu conhece, ele também conhece e sabe que está escrito exatamente assim, João 14: crente em Deus, crente também em mim, mas já meu Pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar um lugar. Ele sabe que está lá, ele sabe, ele conhece toda a história do cristianismo, ele sabe o poder do mundo desde a fundação do mundo, ele sabe que nós receberemos bênção tremendo do céu diante de Deus. Ele sabe que não volta mais para lá, mas nós vamos chegar lá. E nós temos que tomar muito cuidado, não deixar se envolver com essas coisas que podem nos atrapalhar. A Bíblia fala sobre isso e diz também
Contudo também, estes, semelhantemente adormecidos. O que é adormecido? A pessoa que está dormindo no sono da indolência, está dormindo espiritualmente. Tem muita gente dormindo espiritualmente. Então esses mesmos aí adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. O que é vituperar? Vituperar é debochar publicamente das autoridades e da autoridade de Deus e de Cristo. Vituperar isso. A pessoa, na verdade, aleluia, que debocha, às vezes, irmãos amados, no meio do Evangelho, tem pessoas que andam com a Bíblia, até cantam hino, mas são pessoas literalmente debochadas, debocham de Cristo, debocham da palavra. Mas Deus tem algo grande para nós, aqueles que são fiéis, aqueles que realmente têm compromisso, porque, como disse antes no início, a preocupação está mais com muita coisa, mas cadê a preocupação com a própria salvação? Cadê isso? Como falei para os irmãos aqui antes, quando eu canto aquele hino, eu me reporto lá atrás, não com tristeza, com raiva, não, mas imaginando na verdade quão grande é Deus, como foi cantado aqui. A gente não é nada, é um lixo lá. Ele todo poderoso, estende as tuas mãos poderosas, santas, e rasta a gente assim. Ele não se contamina. Ele bota a mão em mim, botou a mão em mim, não se contaminou, mas me santificou. Ele botou a mão em você e não se contaminou, mas te santificou. Então não percamos essa santificação, não percamos as oportunidades, porque infelizmente muitos perderam isso, não tem mais vontade, não tem mais coragem. Por quê? Porque na realidade está ouvindo aquilo que não é para ouvir, está dando ouvido a outras coisas. Quando você tiver dúvida do que alguém pregar, pode ser eu, pode ser qualquer que ensinar, vai para a Bíblia, confere lá para João Pereirano, como diz a Bíblia em Atos 17:11, que diz: ora, eis foram mais novos do que os Tessalonicenses, que consultavam para toda a vida para saber se as coisas eram assim. Consultava, então consulte, porque todo pastor erra, só quem não erra é Jesus Cristo. Todo pastor erra, só quem não erra é a Bíblia. Todo mundo erra, só quem não erra é Deus, não erra. Então cuidado com esses alfaces estragados, essa farofa aí insossa, essa comida ruim que está contaminando o povo de Deus. É quando estão sendo contaminados, aquele negócio, vem para cá que Deus vai te dar, vem para cá que tu vai receber. Há poder no sangue de Jesus de Nazaré, porque vivendo segundo a palavra de Deus. Não se preocupe, aquilo que precisa Deus dará. Não precisa? E agora ficar de bem em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.